Um bom dia a todos. O Ministério Público, na data de hoje, deflagrou a 5ª fase da Operação Catarse, né, uma operação inaugurada no ano de 2021, em novembro de 2021, que é uma grande operação anticorrupção que vem ocorrendo na região de Muriaé e cidades vizinhas. Né. Na data de hoje, a fase de hoje teve como objetivo o desmantelamento de uma associação criminosa composta por um vereador que está sendo afastado das suas funções, né, desde a primeira fase da operação, que se valia de terceiras pessoas para fins de ocultar patrimônio, mais precisamente patrimônio voltado à construção de empresas, imóveis, aquisição de gados, venda de leite, aquisição de máquinas como escavadeira, carregadeiras, né, nesse contexto de lavagem de capitais. Estão sendo cumpridos, né, um mandado de prisão preventiva, decretada em desfavor do agente político, 6 mandados de busca e apreensão, mandados de indisponibilidade patrimonial, né, dentre eles máquinas escavadeiras, tratores, enfim. E também medidas cautelares de proibição, melhor dizendo, de contratar com a administração pública. Já há denúncia oferecida, né, nessa 5ª fase da Operação Catarse, e que já soma, eu vou passar aqui um número aproximado, mas nós temos aqui, até o momento, na Operação Catarse, cumpridos da primeira à 5ª fase, 59 mandados de busca e apreensão, inclusive em face de 5 vereadores em exercício, 3 ex-vereadores, 6 postos de gasolina, 3 construtoras e 12 empresários. 3 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária, 2 mandados de afastamento dos cargos públicos, 10 mandados cautelares de proibição de contratação com a administração pública. Além disso, foram indisponibilizados, bloqueados ou apreendidos sítio, casa de luxo, caminhões, um valor aproximado em dinheiro de R$310 mil, mais R$77.228, valores em cheque, caminhões, caminhonetes, imóveis das mais variadas espécies, um veículo Corolla, carregadeira, escavadeira, enfim. Até o momento também já foram contados da primeira à 5ª fase, apurados 733 crimes, sendo 24 concussões, 1 corrupção passiva, 12 crimes de lavagem de dinheiro, 695 crimes de peculato, um delito de associação criminosa, totalizando aí até o momento 21 pessoas já processadas criminalmente. O Ministério Público arrecadou na data de hoje materiais de interesse para investigação, né, dentre aparelhos eletrônicos, celulares, documentos, né, está buscando diligências a fim de concretizar a decisão judicial, né, que decretou a custódia preventiva do agente político, que está respondendo aí a procedimento interno na Câmara Municipal de Muriaé, e a gente deflagrou a operação de hoje em conjunto com as polícias civil e militar, com os servidores do GAECO e o auxílio aí de todo o aparato do Estado para que possamos fazer aí as perícias, enfim, realizar aí a apuração pormenorizada desses fatos, que já estão sendo investigados aí desde 2021. Nós vamos ficar aqui à disposição para eventual questionamento. A doutora Aine quiser falar alguma coisa também. Esse mandato de prisão, o denunciado foi encontrado? Diligências estão sendo tomadas no intuito de localizá-lo. Nós não conseguimos encontrá-lo na residência, né? Já estamos tomando uma série de medidas para que possamos encontrar o alvo e dar efetividade ao cumprimento da decisão judicial. E essa decisão judicial, ele será em regime fechado, em regime aberto? É muito cedo, nós pedimos, o Ministério Público pediu a prisão preventiva,
né, e a juíza assim entendeu presentes os pressupostos da preventiva, e a questão do regime é algo que vai ser fixado no segundo momento. Né, mas a prisão preventiva é uma medida cautelar que tem por fim restringir a liberdade do indivíduo. Né? Sim, na visão do Ministério Público, sim, objetivamente, sim. Né? Ele tem essa opção de se apresentar aos órgãos persecutórios, aos órgãos estatais, né, de forma voluntária, e caso ele não o faça, sem dúvida alguma, vai ser considerado foragido da justiça. É cedo ainda para a gente poder verificar, né? Vai depender das condições específicas de cada agente preso. Né? A gente vai ter que averiguar o local adequado a ser cumprida essa medida preventiva de acordo com a situação concreta. Então é um pouco cedo para poder falar se ele vai ficar aqui, se ele não vai, qual tipo de regime que vai ser cumprido. Eu acho que vai ficar para um segundo momento, essa definição. Sobre os mandados de busca contra os atos dele e também na Câmara. O que vocês encontraram pode adiantar para a gente? Foram materiais de interesse criminalísticos, como pendrives, documentação diversa, telefones celulares. Lembrando que, nesse viés da investigação, nessa quinta fase, a gente está apurando crimes de lavagem de dinheiro, capitaneados especialmente pelo agente político. Né? A Câmara não teria nenhum tipo de envolvimento. Houve um cumprimento na Câmara, no ponto de trabalho de um agente público que lá trabalha, pelo fato dele trabalhar lá e figurar também como alvo da busca e apreensão. Apenas por conta disso. Né? Não se está investigando nesse aspecto licitação da Câmara, nada disso. São crimes de lavagem de dinheiro consistente na aquisição e movimentação financeira em nome de interpostas pessoas. Constatamos que o alvo utiliza inclusive familiares para poder fazer movimentar dinheiro, né, através das respectivas contas bancárias. Esse expediente ele dificulta o rastreio, né, e oculta, obviamente, o patrimônio. Né? O patrimônio fático acaba sendo muito mais substancial do que o formalmente declarado pelo agente. É essa a linha investigativa do Ministério Público. Mais algum questionamento? Ok. Esse mandado de prisão ele foi emitido agora ou já veio por dentro da operação? Já veio para ser cumprido? É uma decisão judicial que entendeu presentes os pressupostos da prisão preventiva, por conta da contemporaneidade, da permanência desses crimes de lavagem, porque enquanto patrimônio, só para que vocês possam entender, enquanto o patrimônio que é ocultado, ele está oculto, o crime ele permanece fazendo os efeitos. A gente poderia argumentar, mas isso é um fato pretérito ou algo nesse sentido. Mas o crime, em especial crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, os efeitos desses crimes eles se prolongam no tempo. Então, se o sujeito ele oculta o patrimônio dele e movimenta esse dinheiro, que o Estado ainda não consegue rastrear, ele está oculto, portanto, é um crime atual. Né? Daí a necessidade que o Ministério Público entendeu de solicitar a custódia preventiva do agente político. Né? Lembrando que já há uma condenação em relação a esse agente político. Existe uma outra ação penal que discute vários crimes de peculato atribuídos, né? A gente respeita muito aqui o devido processo legal, né? São crimes atribuídos a ele, que ele responde na justiça criminal, e agora com essa terceira denúncia que apura crimes especificamente de lavagem de dinheiro e associação criminosa, já que constatado que pessoas ligadas a ele dão suporte doloso, ou seja, com intenção, para que ele possa concretizar essa prática delitiva dele. Essas pessoas que estão envolvidas na prática, principalmente de lavagem de dinheiro, também poderão ser indiciadas? Essas pessoas foram processadas criminalmente, inclusive, são réus junto com ele. Né? Se tem até uma visão equivocada quanto aos chamados laranjas, mas o laranja que ele adere à conduta do agente investigado, né? Ou seja, ele aceita participar dessa trama criminosa, ele passa a fazer parte
né, desse contexto. Né? Diferentemente daquele laranja que não sabe o que está acontecendo, não sabe o que tem em nome dele, mas pessoas que emprestam contas bancárias para que a pessoa possa fazer fluxo financeiro, adquire imóveis, né? Isso ficou claro, inclusive, num contexto explícito, a aquisição de imóveis em nome de interposta pessoa para poder ocultar aquela propriedade. Então, a gente pede uma certidão imobiliária, o sujeito não tem nada no nome dele. Mas vai verificar, ele próprio se atribui proprietário de uma série de imóveis que estão registrados em nome de terceira pessoa. Quando se comprova que essa terceira pessoa está ciente da situação e topa participar disso, essa pessoa pratica o crime junto com ele. Sim, eles estão associados. Eles estão ligados por um liame subjetivo, por um ajuste de vontades. Sim. Há um vereador que a gente busca concretizar a determinação judicial, né, onde houve pedido de prisão preventiva, e também há um outro servidor da Câmara, daí porque houve o cumprimento na Câmara, que está sendo devidamente processado, porque a gente detectou imóveis registrados em nome dessa pessoa, onde explicitamente eles tratam como sendo um imóvel, um bem de propriedade do vereador, né, desse vereador e agente político já denunciado. Muito importante, eu disse na semana passada, né, por ocasião de uma operação que a gente deflagrou na comarca de Ervale, em Araponga, no sentido de que o patrimônio público é um patrimônio de todos nós. Né? É indispensável que tratemos o patrimônio público não como algo de ninguém, mas algo pertencente à coletividade. Quando há o desvio, o patrimônio público ele sangra, embora de forma não visível, um patrimônio é um crime praticado, todos os crimes praticados contra o patrimônio público são crimes que provocam necessariamente um derramamento de sangue muito grande, um derramamento de sangue coletivo. Então é preciso que todos fiquem bastante atentos, né, quanto à questão da defesa do nosso patrimônio público, e eu falo lato sensu, patrimônio público ambiental, patrimônio público em sentido estrito, patrimônio público cultural, porque isso é de todos nós e é um bem que pertence a gerações, inclusive a gerações futuras. É preciso que a sociedade nos auxilie de forma responsável, né? Eu conversava com uma colega promotora, a doutora Ingrid, de que é indispensável que até essas denúncias elas venham instruídas, né, com fatores objetivos, de apontamentos, né, porque não vale aquela imputação, aquele denuncismo calunioso, que isso para nós é condenável, inclusive, quando você usa o Estado para poder fazer satisfação de interesse pessoal, mas de forma responsável é um dever de todos nós denunciarmos desvios, práticas de rachadinha, práticas de desvio de dinheiro público, fraude à licitação, empresas de fachada, patrimônio ocultado, né, a partir de práticas pretéritas de infrações penais. É um dever que todos nós temos, né, e o Ministério Público está bastante atento. Né, prova disso é a perpetuação, né, entre aspas, de uma operação que começou em novembro de 2021 e está completando a sua 5ª fase agora em 2023, né, numa caminhada que a gente não vê um fim muito próximo nela, não. É algo que a gente está apurando com bastante cautela e bastante aprofundamento para que a gente possa, de fato, fazer com que todos os valores eventualmente desviados retornem ao patrimônio público do município de Muriaé e cidades vizinhas. Mais algum questionamento, gente?